Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar uma breve reflexão. Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, inspirado pelo Espírito Santo, do versículo 1 a 5, Paulo diz o seguinte: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eu estou lendo na linguagem da tradução de hoje. A carta a Tito, Paulo diz no capítulo 1, no versículo 16, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Na tradução da Almeida Corrigida fala que eles são abomináveis e reprovados para toda boa obra. Tito 3:10, Paulo diz: se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Outra referência aqui na carta de João, segunda carta de João, no versículo 9 e 10, João disse: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. O Evangelho, Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas trazer espada. Jesus disse que na casa vai ter 5 pessoas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai fica contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a sogra contra a nora. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O Evangelho causa divisões. Cuidado com as amizades que vocês têm. Nem todo mundo entra na sua casa porque não aceita, não fica satisfeito com o ensinamento de Cristo, que é amor, que é perdão, que é justiça, que é verdade, que é misericórdia, que é bondade, que é fé unicamente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que é alegria no Espírito Santo, que é renúncia mundana, levar a cruz, tomar o cálice de sofrimento, renunciando o mundo, não amando esse mundo, que o amor do mundo não tem o amor de Deus. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:4. O ensinamento de Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida. Quem não é conveniente, não receba, afasta-te, não saúda. Quem faz parte de outras religiões e rejeita Cristo, não se arrepende dos pecados, não crê no sacrifício expiatório do Senhor lá na cruz, evita, rejeita. Existem pessoas que entendem o que Jesus fez, acreditam em Jesus, mas não conseguem renunciar do mundo. Então essas pessoas são mais maleáveis para se ouvir o Evangelho. João 8,47, Jesus disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus não escuta as palavras de Deus. Então muito cuidado com quem vocês conversam, com quem vocês estão saudando, com quem está entrando nos lares de vocês, e principalmente pessoas que se dizem cristãs, mas não têm os frutos do Espírito Santo, não tem a personalidade, não tem o caráter, que são as virtudes dele, entranhado na pessoa. Ela não busca
essas virtudes do Espírito Santo para praticá-las, não considera essas virtudes, essas qualidades dele superiores à da própria pessoa. Então rejeita, e isso é nítido. Você vê água e óleo não se mistura, luz e trevas não se mistura. Então você vê que é nítido, essas pessoas não produzem o caráter do Espírito Santo. Acabei de ler, elas são odiosas, elas são orgulhosas, raivosas, elas falam mal dos outros por trás, são hipócritas, elas são avarentas, são sedutoras, são sensuais, são pornográficas, ainda tem palavras podres na boca. Elas não representam o reino de Deus, ainda continuam nas trevas, não conseguem amar o próprio irmão, não conseguem perdoar, ainda são rancorosas, são amarguradas, são pessimistas, são incrédulas, são frias, a dor alheia do próprio irmão na fé, essas pessoas que se dizem cristãs, como Cristo, né? Os próprios irmãos na fé, pouco está se importando no sofrimento alheio, não tem afeição fraternal, não tem a fraternidade pelos próprios irmãos na fé, quanto mais as pessoas que estão perdidas sem Jesus. Então, esse caráter mundano ainda, dominado pelo diabo, se reflete. Elas são enganadoras, são fraudulentas, são perversas, são mentirosas, são adúlteras, né? São falsificadoras de tudo, enganadoras em tudo. Então, muito cuidado. São dias difíceis que o Espírito Santo disse a Paulo e nós estamos enfrentando. Jesus disse que muitos trairiam uns aos outros iriam se enganar. Em Mateus 24. E a gente vê todos esses sinais da volta do Senhor. Então, muito cuidado. Não tenha afetividade, não tenha amizade, não tenha comunhão, não tenha relacionamento íntimo. Não. O Evangelho é preço. Por essa razão que nem todos conseguem ser fiel até o fim. Jesus disse: quem for fiel até o fim será salvo. Daqui você tira que não são todos que entrarão no reino de Deus, porque no dia do juízo, quantos o Senhor não vai envergonhar, repreender, porque eles andavam com pessoas assim e fingiam ser de Cristo, mas as obras, as práticas não revelavam Jesus. Uma das piores práticas, que é a falta do amor, a dor alheia, onde a palavra do Senhor diz que a gente tem que ter entranhas de misericórdias uns pelos outros. A dor do irmão tem que ser a minha dor, a alegria do irmão a minha alegria. Romanos 12,15, chorai com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Isso aqui está sendo para poucos. Então, muitos estão vacilando e brincando com Cristo, brincando com o Evangelho, achando que o Senhor está tratando Jesus como se trata um ser humano qualquer. E Senhor da glória, da vida, da morte, do céu, do inferno. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o Deus soberano. Estão esquecendo de que a palavra do Senhor está sendo descartada, tratada como guardanapo, copo descartável, lê qualquer versículo, qualquer historinha besta aí e descarta e segue a vida como o curso desse mundo guia, vai surfando na onda desse mundo e a onda vai despencar e grande vai ser o baque e a queda de muitos. Então, vigilância total. Não receba todo mundo na sua casa, não. Prove as pessoas. Teste. Tem várias referências aqui, senão eu vou passar meia hora, 1 hora falando. Isso não é o meu propósito. Quero alertar, conforme esse mandamento aqui, esses mandamentos e muito mais que o Senhor nos ensina. 1 Pedro 4,11, Pedro diz: quem fale, fale segundo as palavras de Deus. Então nós temos que falar o que está escrito. Então não brinquem, não vacilem, porque essas pessoas estão amazeladas pelo diabo. Entra na sua residência, traz a mazela do diabo na mente deles. 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz em Colossenses 3, quando os irmãos se juntarem, cada um traga salmo, louvores. Olha a diferença. Você que permite pessoas amazeladas pelo pecado, não são arrependidas, elas entram com fofoca, com intriga, com ódio, com disse-me-disse, com inveja na tua casa, reparando o que tu tem e o que não tem. São oportunistas, são sanguessugas, são vigaristas, são carnais, literalmente. São instrumentos do capiroto. Colossenses 3, para eu terminar,
E o versículo 16 está dizendo aqui, Paulo, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Olha que diferença. Quando você recebe uma pessoa salva que tem o Espírito Santo. Mateus 10:40, Jesus disse: quem recebe a vós não recebe só, recebe a mim quem me enviou. E a pessoa, quando chega na sua casa, a pessoa de Deus, de Cristo, ela vem com a Trindade, vem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos de Deus acompanhando ali. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos de Deus estarão com aqueles que vão herdar a salvação. Então quem vai herdar a salvação chega com a Trindade Santa na sua residência. E os anjos de Deus chegam. E chega com hinos, chega com louvores, chega com canções espirituais, louvando a Deus, falando revelações do Senhor. O que fala, o que faz, o que fala. Paulo está dizendo aqui, faz por meio de Jesus, agradecendo a Deus pelo Senhor Jesus. Então vigia que entra na tua casa fofocando, cobiçando isso, cobiçando aquilo, falando asneira, falando coisa maligna. Rejeita, expulsa do teu lar, expulsa da tua companhia. Não tenha nenhuma prática, nenhuma comunhão. É o que João está nos ensinando, é o que Deus manda nos dizer. Deus abençoe e compartilha aí essa mensagem para edificar a vida de muitos que está caindo no cambalacho, está caindo na armadilha, está caindo na maracutaia do diabo, com os filhos do diabo, que entra na residência o joio disfarçado de trigo, o lobo disfarçado de ovelha, o injusto disfarçado de justo. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz e os ministros dele se transformam em ministros de justiça. Aparentemente parecem que são de Deus, mas nas obras, nas práticas, não tem nada de Deus. Para concluir, em João 16, para você saber quando alguém, além dessas referências aqui, e alguém tem o Espírito de Deus, o segredo está aqui, revelado. João 16, versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele fará. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então a diferença de quem tem o Espírito Santo e o Espírito imundo, quem tem Jesus e quem tem o diabo, é que quem tem o Espírito Santo vai glorificar a Jesus, vai trazer glória a Jesus. A pessoa não vai falar de si mesmo, nem o Espírito Santo fala dele mesmo. Ele glorifica a Jesus. Então quem está cheio do Espírito Santo, leva a Cristo, leva a Jesus, fala de Jesus em tudo. Quem tem o espírito maligno não glorifica Jesus, não anuncia Jesus, não notifica Jesus, não revela Jesus. Revela a pessoa, revela a si próprio, revela o mundo, só não revela Jesus. Está muito mais claro o discernimento da palavra de Deus, o dom de discernimento que Deus nos dá para a gente entender e não vacilar. Efésios 4:27, não deslugar o diabo. Deus abençoe, não te esquece, não salve ao céu de glória. Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse entendimento que o Senhor nos dá. Abre a nossa mente. Senhor, que essa mensagem chegue de grande valia, grande edificação para todos os teus filhos, Pai amado e querido. Em nome do Senhor Jesus, livra dos enganadores, livra dos espíritos malignos, livra das armadilhas do diabo. Para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, Espírito Santo, peço, creio e já te agradeço. Amém. Deus abençoe, que não salve ao céu de glória. Fica na paz, irmãos.